Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Galera, rapidinho para nós compreendermos um pouquinho mais sobre ligações químicas. Vê se todo mundo lembra disso. Ó. Existe para nós uma regra chamada de regra do octeto. Ela descreve que para um elemento químico se estabilizar, é necessário esse elemento possuir 8 elétrons na sua última camada, que é quando ele apresenta uma configuração semelhante ao que nós conhecemos como um gás nobre. Todo mundo lembra que os gases nobres são aqueles elementos que se encontram na família 8A? Se ele se encontra, galera, na família 8A, quer dizer que ele tem 8 elétrons na sua última camada. Lembra disso todo mundo? Aí eu quero que você perceba o que é uma ligação iônica. Olha o que nós anotamos, ó. Toda ligação iônica é aquela que ocorre entre um metal e um não metal. Uma outra característica de uma ligação iônica é que existe para nós transferência de elétrons. Professor, calma, mas como eu sei que um elemento é um metal? Como eu sei que um elemento é um não metal? Olha o que eu anotei, galera. Os metais são aqueles que normalmente apresentam para nós 1, 2 e 3 elétrons de valência. Professor, quem são os não metais? São aqueles que apresentam 5, 6 e 7 elétrons de valência. Ou seja, ficou fácil para você perceber. Fazendo a distribuição eletrônica, que nós já falamos no nosso canal, em alguma aula passada sobre distribuição eletrônica, você consegue compreender algo relacionado com os elétrons da camada de valência. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhadinha naquele link lá, dê uma olhada e estude distribuição eletrônica. Tudo bem? Olha isso então. Eu fiz aqui duas distribuições eletrônicas, do átomo de sódio e do átomo de cloro. O sódio, galera, tem 11 elétrons. Se ele tem 11 elétrons, repare que na minha última camada está representando que ele tem apenas um elétron nessa camada. Ou seja, se ele tem um elétron, para nós ele é chamado de um metal. Eu estou fazendo a distribuição do cloro com o número atômico 17, 2 com mais 2 são 4, 4 com mais 6 são 10, 12 e 17. Repare que o maior nível aqui é o nível 3. O nível 3 ele se repetiu. Lembra quando nós somávamos 2 com mais 5? Isso representa que o átomo de cloro ele teria 7 elétrons de valência. Ou seja, o sódio tem 1 e o cloro tem 7. Nenhum dos dois tem 8 elétrons. É necessário que ocorra uma ligação química entre eles para que ele possa se estabilizar. Vamos dar uma olhada como ficaria as ligações ou a ligação que ocorrerá entre esses dois elementos químicos. Para nós, galera, o NaCl ele tem uma fórmula desse sal conhecido como cloreto de sódio. O que é NaCl, professor? Quer dizer que nós temos um átomo do elemento químico Na e nós temos um átomo do elemento químico cloro. Portanto, o Na tem um elétron e o cloro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É muito importante que você saiba que toda ligação química acontece com os elétrons da última camada. Ou seja, para ele ficar com 8, esse elétron ele será transferido para cá. Como ele será transferido, ele está perdendo um elétron, fica Na 1+. Para nós, esse elemento que tem 7 e está ganhando 1, ele fica representado Cl 1-. Todo mundo lembra? Aquele que tem carga positiva, que no caso é o Na, ele é chamado do nosso cátion, que é o íon positivo, ou seja, quem perde elétron, quem doa, quem transfere elétron, é sempre o cátion. Para nós, esse elemento aqui, que é o átomo de cloro, ele está recebendo um elétron. Ele é chamado de ânion. Então nós temos uma representação entre um cátion e um ânion. É importante que você lembre, aquele que doa elétron é o íon positivo cátion. Aquele que ganha elétron é o íon negativo chamado de ânion. Professor, eu tenho uma pergunta, fica à vontade. Como eu sei, Eva, quantas bolinhas eu coloco no elemento? Depende de quantos elétrons nós temos na camada de valência. Esses elétrons que eu estou representando correspondem para nós aos elétrons da camada de valência. Beleza? Professor, dá mais um exemplo para nós? Claro, como vocês estão pedindo aí, galera, vamos para mais um exemplo. Ó. Imagine que por acaso eu esteja trabalhando, agora fazendo a distribuição, tá? Eu esteja trabalhando com um elemento químico chamado de magnésio e eu também estou trabalhando com um elemento químico chamado de flúor. O magnésio, galera, tem o número atômico 12. O flúor tem o número atômico 9. Você não sabe ainda que o magnésio está na família 2A e que o flúor está na família 7. O que será necessário que a gente faça? A distribuição eletrônica. Vê se nós concordamos com essa informação. Ó. Se eu fizer a distribuição de 12, fica representado 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Nós temos 2, 4, 10, com mais 2, 12 elétrons distribuídos. Concorda que nesse caso o maior nível é o nível 3? Que no nível 3 nós teríamos 2 elétrons de valência? Faz sentido para todos? Se eu pegar, galera, o elemento químico flúor e eu fizer a distribuição do número atômico 9, fica representado assim, ó. 1s2, 2s2, 2p, galera, são 9.
2 com mais 2 são 4. Para 9 está faltando 5. No subnível P cabe até 6 elétrons. Só que se for necessário nós podemos diminuir. Lembra disso? Então 2, 4, para 9 está faltando 5. Professor, qual é o maior nível? O maior nível é o nível 2. O nível 2 se repetiu. O que isso quer dizer para nós? Que nós precisaremos, nesse caso, somar esses dois elétrons dessa última camada. 2 com mais 5, ele tem 7 elétrons de valência. Faz sentido para todos? Professor, eu tenho uma pergunta, fica à vontade. Como fica a fórmula representada do átomo do elemento químico chamado de magnésio e do átomo do elemento químico flúor? Eu preciso saber qual é a família que ele está ou quantos elétrons tem na última camada. Galera, a pergunta que o nosso cérebro tem que fazer nesse momento é a seguinte: o átomo de magnésio tem 2 elétrons de valência. Se ele tem 2, para ele ficar com 8, é mais fácil ele perder 2 ou é mais fácil ganhar 6? Concorda que é mais fácil perder 2? Então nós vamos representar Mg2+. Olha o flúor, galera. O flúor tem 7 elétrons de valência. A mesma pergunta. Para ficar com 8, é mais fácil ele ganhar 1 ou perder 7? É mais fácil ele ganhar 1. Então, como é mais fácil ganhar 1, nós iremos representar F1-. Uma outra regra que é muito importante que você saiba, sempre o íon positivo, no caso o cátion, é ele que vem primeiro. É ele que vem representado do lado esquerdo. Então, para nós ficaria, ó, vê se faz sentido para todos. Esse número 1, ele vem para cá. Esse número 2, ele vem para cá. A molécula do Mg e do flúor, ela ficaria representada assim, ó. Mg1, só que o número 1 nós nunca vamos representar, F2. Ou seja, a molécula é MgF2. Quando nós falamos, galera, MgF2, é importante que você perceba, ó, tem um magnésio para 2 flúors. Nós falamos que é uma proporção de 1 para 2. Professor, quer dizer 1 Mg e 2 Fs? Quer dizer que nós teremos um magnésio e nós teremos 2 átomos do elemento químico flúor. O flúor não tem 7 elétrons de valência? Então vou representar 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O átomo de magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Tem 1, 2. Para esse ficar com 8, olha o que vai acontecer, galera. Um elétron é transferido para cá. Esse tem 7, está faltando 1. Um elétron é transferido para cá. Bem fácil, não é? Para nós, em uma prova aberta, nós deveríamos representar assim, ó. Mg2+, está perdendo. Vê se faz sentido, hein? Ó. O magnésio perdeu 2 mais. O átomo de flúor, eu tenho que representar quantos cada flúor precisaria ganhar nesse caso. Cada flúor tem 7, está ganhando 1. F1-. Professor, tem 2 flúors, nós vamos colocar um 2 aqui embaixo. Tudo bem? Vamos para um próximo exemplo ali e ver se fica um pouquinho mais claro para a gente. Uma questão, galera, ela também pode vir representada para nós como essa informação, Al2O3. Ele já me dá a molécula direto. Para quê? Para eu entender quantos elétrons de valência ele tem. Olha o que eu vou fazer nesse caso. Ó. Eu vou fazer agora o processo inverso. Esse número 3 viria para cá e esse número 2 viria para cá. Quando eu faço essa separação, concorda que ficaria Al3+, e ficaria O2-? Olha o detalhe, sempre quem está do lado esquerdo é o íon positivo, é o cátion. Quem está do lado direito é o ânion, é o íon negativo. O cátion, galera, corresponde quantos elétrons de valência ele tem. O ânion, nesse caso 2-, quer dizer quantos elétrons ele precisa ganhar para ficar com 8. Se ele precisa ganhar 2, o que isso representa para nós? Que ele tem 6 elétrons de valência. Faz sentido para todos? A L2O3, vê se o nosso cérebro concorda, ó. Quer dizer que nós teríamos, nesse caso, 2 alumínios. O3, nós teríamos 3 oxigênio. Cada alumínio, galera, tem 3 elétrons de valência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O oxigênio tem 6 elétrons de valência. Então eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esse O, faltam 2. Ó. Ganhou 1, ganhou 2. Tranquilo? Para esse O tem 6, faltam 2. Ó. Ganhou 1, ganhou 2. Esse O tem 6, ganha 1, ganha 2. Repara, galera, que não sobra elétron para ninguém e também não falta para ninguém. O intuito de uma ligação química é fazer com que todos os elementos químicos estejam com 8 elétrons na última camada. Faz sentido? Ou seja, como cada alumínio perdeu 3, nós representaríamos assim, ó, Al mais 3. Professor, existem nesse caso 2 alumínios. Ô Eva, e o oxigênio? Olha o detalhe, o O tem 6, falta ganhar 2 menos. Só que nesse caso, nós teríamos 3 oxigênios. 3 oxigênios, bem tranquilo. Isso também é uma ligação iônica.
Uma coisa que eu quero que você perceba são quantos elétrons ele tem na camada de valência. Lembre dessa informação. Tudo bem? Eu vou apagar, voltar novamente aqui com um exemplo que pode surgir numa prova já fornecendo uma tabela periódica para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Galera, olha isso, ó. Existem questões, se eu tiver uma tabela vai me favorecer. Existem questões ainda que se você souber montar, também te favorece. Para nós montarmos, vocês lembram os professores falando isso em sala de aula? Família 1A, hoje li na cama, Robson cruzou em francês. Lembra por acaso, a família 2A era algo assim, ó, bela, magrela, casou com o senhor, barão, ratão. Família 3A, galera, nós falávamos algo assim, ó, bozo, alegria da garotada, inimigos dos trapalhões. A família 4A, ó, como, siri, gelado, sem problemas. A família chamada de 5A, nossos pais assam saborosos biscoito. A família 6A, os 7, opa, fugiu aqui o meu S, os 7 porquinhos, tudo bem? A família, galera, que nós chamamos de 7A, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. A família 8A, Hélio, ou melhor, né, Hélio Negrão arrotou croquete cheirando rabanete. Olha o detalhe, a família que o elemento químico se encontra descreve quantos elétrons ele tem na última camada. Os elementos da família 1A têm um elétron de valência, quer dizer que é mais fácil ele perder um, todos se tornarão para nós cátion monovalente, uma única carga positiva. Os elementos da família 2A têm 2 elétrons de valência, então é mais fácil ele perder 2 para ficar com 8. Então todos se tornarão cátion bivalente. Os da família 3A, eles têm 3 elétrons de valência, cátion trivalente. Os que estão, galera, na família 7, têm 7 elétrons de valência. Se eles têm 7, é muito mais fácil ele estar ganhando 1 para ficar com 8. Ou seja, esse caso ele vai ter carga 1-. Os da família 6 têm 6 elétrons, carga 2-. Os da família 5, carga 3-. Nesse momento, o nosso cérebro começa a se questionar, e os elementos da família 4? Normalmente, ele tem a tendência de fazer outra ligação, chamada de ligação covalente ou molecular, que nós trataremos numa outra aula. Eu quero que você perceba isso, ó. Se eu sei que o cálcio está na família 2A, o cálcio ele terá sempre carga para nós 2+. Eu quero montar uma fórmula entre o cálcio e o cloro. O cloro está na família 7, ele tem 7 elétrons de valência. Então ficaria cloro, olha isso, 7 elétrons de valência, a carga é 1-. Existe uma regra que a gente chama, né? Regra do X, regra do escorregador, do escorrega e senta, ó. Esse número escorrega e senta aqui, esse número escorrega e senta aqui, ó. Essa molécula, para dar certo, ela fica assim, ó, CaCl2. CaCl2. Olha isso, galera. Tem um cálcio e tem 2 cloros. Nós falamos que é uma proporção de 1:2. Tranquilo? Olha aquela que eu tinha acabado de fazer antes de montar a tabela, do alumínio e do oxigênio. O alumínio está na família 3, ó. Então o alumínio para nós, ele tem carga sempre 3+. Ele é para nós um cátion trivalente. O oxigênio está na família 6. Tem 6 elétrons de valência. Ele precisa ganhar 2 para ficar com 8. Portanto, ficaria O2-. A fórmula entre eles, galera, a mesma coisa, ó. Esse 2 vem para cá, esse 3 vem para cá. Lembrando que o cátion vem sempre do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Eu quero que você perceba que essa molécula ficaria Al2O3. Qual é a proporção, Eva? É uma proporção de 2:3. Essa de cima 2:1, coloquei aqui, ó, ou melhor, de 1:2, 1:2. Tudo bem para todos? Professor, eu tenho uma pergunta, fica à vontade. E se nós tivéssemos, Eva, o magnésio e o enxofre? Galera, aqui tem um negócio importante, ó. O magnésio está na família 2. Como o magnésio está na família 2, quer dizer que ele tem carga 2+. Então ficaria Mg2+. O enxofre está na família 6, ó. Ele tem 6 elétrons de valência, quer dizer que ele precisa ganhar 2 para ficar com 8. Professor, o que eu faço com esse 2+ e esse 2-? Crianças, toda vez que nós tivermos valores iguais de sinais opostos, nós devemos cancelar e cancelar. Nós falamos que nós devemos simplificar. Essa molécula ficaria representada assim, ó, Mgs. Essa proporção é uma proporção de 1:1. Faz sentido para todos? Professor, calma, mostra mais uma. Claro, tá aqui, ó, o cálcio e o oxigênio. O cálcio, repare, galera, também está na família 2A. Quer dizer que o cálcio também tem carga 2+.
O oxigênio também está na família 6. Família 6, família dos calcogênios. Ele tem carga 2-. O que eu quero que você perceba? Ó, 2 mais e 2- são cargas iguais, cancela e cancela. A molécula fica representada CaO. É uma proporção de 1:1. Tudo bem para todos? Para nós quase finalizarmos, apareceu uma informação assim para nós, galera. Ó, professor, tem como ser igual com carga 3 mais e 3-? Existe. Eu poderia pegar o alumínio e o fósforo. O alumínio está na família 3, então ele tem carga 3+. O fósforo está na família 5, então ele tem carga 3-. Galera, novamente, ó, cargas que são iguais, sempre nós iremos cancelar. Cancela e cancela, a molécula fica representada ALP. Tudo bem? Tranquilo? Crianças, a nossa aula de ligações iônicas, é isso que eu quero que você perceba. Dê uma estudada, é importante para concurso, não deixe de ativar o sininho, se inscreva no nosso canal e a gente vai continuar com as nossas aulas aí, tá legal? Um grande beijo, um abraço a todos aí e até a nossa próxima.